Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Saiu em Revista. Eu sou a professora Márcia Salgueiro. O Saiu em Revista é uma live do programa de mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP. Esse programa, ele tem por objetivo divulgar os artigos científicos produzidos pelos nossos discentes e egressos. E por que que isso é importante? Porque a gente divulga na forma de uma linguagem mais simples os achados que, com a pesquisa científica, nós conseguimos reunir numa publicação científica. Hoje eu tenho aqui o prazer de ter três discentes do curso de mestrado, eles estão cursando e eles já fizeram um trabalho de pesquisa e já publicaram, um artigo científico. Então, eu estou com o Paulo, Richard e Amanda, e sejam bem-vindos. E eu passo a palavra para que eles se apresentem, né, a formação deles, para a gente começar essa entrevista. Então, eu começo pela Amanda. Olá, bom dia. Eu me chamo Amanda, eu sou dentista de formação, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho na estratégia de saúde da família e trabalho também em consultório, né, como autônoma. Trabalho, na verdade, na estratégia tem 7 anos. E é isso, estou cursando o mestrado profissional na UNASP. Perfeito. Richard. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Richard, sou formado em Ciência da Computação, que é uma área mais da tecnologia. Trabalho como professor da graduação nos cursos de TI do ensino médio e da faculdade também, do UNASP. E também faço alguns serviços de consultoria, né, voltado mais na área de programação também. Boa. Paulo. Muito bem, bom dia. Sou Paulo Cordeiro, sou também aluno, né, do mestrado profissional em saúde do NASP, São Paulo, e atualmente eu trabalho com atividades sociais educativas com adultos e jovens, entre eles o movimento de alfabetização, conhecido como MOVA. Também trabalho com a medida socioeducativa, também conhecido como MSE, e também trabalho com o Núcleo de Convivência para Idosos, conhecido como o NCI. Boa, muito bem. Então, muito bem. Então, vamos direto aqui ao nosso assunto de hoje. Esses alunos, né, maravilhosos e dedicados, eles publicaram agora, no mês de novembro, um artigo extremamente interessante, atual, e o título desse artigo é Uma revisão de literatura sobre saúde digital no Brasil pós-pandemia, os avanços, as limitações e as perspectivas futuras. Por que que esse artigo é importante? Porque hoje, pessoal, vivemos na era digital e nós buscamos nesse artigo trazer um pouco dessa questão. Como que está a questão da saúde na forma digital no Brasil, né? E trazer então essa abordagem. Muito bem. Então, Richard, você podia me dizer qual foi o objetivo desse artigo? Certo. O objetivo, na verdade, foi realmente entender, né, como que a saúde digital está sendo usada nas políticas públicas do Brasil, depois, né, do período de pandemia ali, que foi entre 2020 até 2022, mas ainda temos alguns reflexos, né? Então, a gente quis responder basicamente duas perguntas ali, que era o que que avançou nesse período e o que que ainda é uma limitação, né, depois desse, vamos dizer, essa onda de testes que foi feita nesse período pandêmico. Então, e também foi olhar ali para as perspectivas futuras. Então, para onde o Brasil está caminhando em termos do SUS, né? Teleconsultas, integração de dados e conectividade. Então, a ideia era ter um panorama claro ali para ajudar os pesquisadores, gestores, profissionais, etc., a entender como a telesaúde realmente ela se consolidou no nosso país, né? Boa.
Amanda e Paulo, vocês conseguem contar um pouquinho aqui para gente, para o nosso público, porque a gente fica pensando, né? Ah, eu publiquei um artigo científico numa revista, mas isso demanda um período de trabalho, né? E uma metodologia, ou seja, um método científico para que a gente pudesse obter essas informações de forma correta. Então, vocês conseguem lembrar quanto tempo que vocês todos tiveram que se debruçar nessa pesquisa para conseguir terminar esse artigo? Professora, foi aproximadamente uns 3 meses de trabalho, de pesquisa, mas eu diria que esse trabalho já vem desde o nosso início do mestrado, através, né, de outras literaturas, de pesquisas, do qual a gente teve, de fato, uma metodologia, juntamente com a sua pessoa, a professora também Aline, de pesquisar, analisar e também observar esses pontos assim dentro da pesquisa, aquilo que está sendo avançado após a pandemia, como abordou muito bem o Richard, e também ver quais são os obstáculos, as dificuldades. Mas foi em torno de 3 meses, foi um trabalho bem sistemático, mas foi bom, foi bem participativo entre o grupo, e está aí então o resultado desse trabalho, da gente também poder entregar a revista no tempo hábil. Perfeito. Amanda, conta um Oi. pouquinho para a gente, Amanda, quais foram as bases científicas que vocês pesquisaram esses artigos, porque afinal foi um estudo de revisão. A gente busca na literatura artigos que já tenham estudado esse tema. Então, conta um pouquinho quantas bases que vocês pesquisaram e quantos artigos que vocês levantaram que pudesse responder esse tema? Então, nós usamos os dados da Medline, que foi criado pelo PubMed, Cielo e o Relax, né? Então, a gente fez, né, pegou a base de dados, leu sobre todos os artigos para poder selecionar. Então, após a seleção, diante dos critérios que a gente definiu juntos, né, sobre inclusão, exclusão, a gente escolheu 47 artigos que foram colhidos entre 2020 e 2024. Esses capítulos, de fato, foram incluídos. Perfeito. Então, foram pesquisadas 3 bases de dados, certo? E Então, vocês pesquisaram os artigos que pudessem responder, né, a pergunta que a gente chama norteadora, e aí selecionaram e restou 47 artigos realmente que podiam responder o nosso objetivo, certo? Então, mesmo assim, bastante, 47 artigos, né, para compor esse trabalho. E foi uma das coisas, né, que a gente comentou, né, e teve de resultado no nosso artigo, né? É muito interessante, né? Se me permite, né, até Lógico, o Richard. comentário, desses 47 artigos ali que nós lemos, né, que a gente trouxe para o nosso artigo ali de revisão, apenas um dele, né, sim, cita a questão do uso de internet, né, meio que de forma indireta ainda, né, em locais meio afastados, vamos dizer assim, né, que hoje em dia, eu não sei se a maioria conhece, nós temos internet já via satélite, então que conseguiria melhorar essa questão, nessa estrutura de, né, de redes, De enfim, rede, e né? apenas um desses artigos realmente ele cita e ainda assim de forma indireta. Então ainda tem um gap muito grande nessa questão que pode ser aproveitado, né, para poder melhorar essa questão de divulgação da telesaúde no geral, né? Sim, isso mesmo, né? Ainda mais um Brasil, né? Um país de tamanho continental, né? As dificuldades que a gente tem em relação ao sinal. Seja bem-vindo, Diego. Diego é mais um autor desse artigo, né? Ele também é discente e nós estamos aqui conversando, né, Diego, sobre o levantamento, né, dos 47 artigos que compuseram aí, né, os resultados. Muito bem.
O Diego trabalha na área de marketing do Hospital Adventista de Manaus, ele estava aí numa ligação de trabalho, por isso que ele entrou um pouquinho atrasado. Mas seja bem-vindo também na nossa live do Saiu em Revista, que é a live do mestrado profissional em promoção da saúde. Hoje é um privilégio fazer essa live, porque normalmente eu faço a live com um autor só do artigo, né? E hoje eu estou aqui com quatro autores desse artigo, então para mim realmente é um privilégio aí muito grande. Eu queria que vocês contassem para mim, né, da forma que vocês é, quiserem colocar, como que nós organizamos os resultados, né? Também a gente acabou fazendo reuniões, né, para discutir os resultados e depois até a forma da gente organizar esses resultados para que pudesse ficar de uma forma mais clara, né, para o nosso leitor. Então, contem para mim, né, quais foram os principais resultados que nós levantamos e como que vocês organizaram esses resultados de uma forma mais lógica. Fiquem à vontade aí para falar. Quer começar, Diego? Paulo, quem quer começar? O Paulo ajudou bastante nessa organização, né, do raciocínio em blocos. Como é que vocês querem falar? Pode falar, Paulo. Então, professora, foi dividido, né, para cada um de nós, né, um certo número de autores, para a gente fazer, então, uma leitura Completa. sobre completa a partir do tema, da justificativa, do método, quais eram, então, as promoções ali apresentadas também nos seus objetivos, e saber se correspondia ou não, se atendia ou não ao nosso objetivo. E fomos então filtrando, né, dessas três fontes, né, Lattes, da Cielo PubMed, Cielo e a e PubMed. Lilacs, né? Isso. Isso. E a partir de então, através de reuniões, né, online, a gente foi, né, discutindo, sendo orientados, para que a gente pudesse então chegar a essa produção com esses 47 autores, né, ou temas, né, nesse sentido. No meu ponto de vista, assim, a dificuldade, né, que tive é assim de fazer mesmo a filtração em relação se o tema correspondia ou não. Por quê? É uma responsabilidade grande da gente ser fiel àquilo que a gente quer atingir com o objetivo. Porque quase a maioria falava sobre telemedicina, o teleatendimento, mas a gente via também algumas lacunas nesse sentido. Então, as orientações foram precisas para que a gente pudesse, assim, ir apurando, filtrando as informações devidas e ter, então, esse produto que a gente está agora oferecendo. Ok. Meninos, falem para mim um pouquinho, né? Porque, como nós falamos, existem várias formas, né? A gente encontra na literatura telesaúde, telemedicina, uma porção de nomes. E, na verdade, tudo isso se refere o quê? A um atendimento online, não é isso? Né? Sim. Feito por um profissional de saúde. Então, na verdade, é isso. Diego, conta também de forma bem resumida, porque quando a gente pensa nisso, a gente liga na pandemia. Bom, então isso surgiu na pandemia por necessidade, né, da gente agilizar o atendimento, já que o presencial estava com problema. Mas, na verdade, não é bem assim, certo, Diego? Quando que começou a discussão e a implantação da telesaúde no Brasil? 2007? 2007. 2007 começou a discussão sobre telesaúde no Brasil, e o objetivo sempre foi, digamos assim, desafogar os grandes centros médicos nas grandes capitais, uma vez que sempre se existiu, né, uma procura muito grande por esses centros, até de pessoas vindas do interior. Então, o objetivo foi levar atendimento médico de qualidade para pessoas do interior também, desafogando esses grandes centros. Então, esse ponto levantou a discussão da regulamentação da telemedicina, ou telesaúde, como quero chamar, né? A literatura chama dos dois jeitos.
Perfeito. Então, em 2007, começou-se a discussão e o processo de regulamentação da mesma, Perfeito. Ou seja, muito antes da pandemia, né? muito antes da Então, pandemia. é Exatamente. interessante. Então, é interessante a gente entender, né, que não foi por conta da pandemia. Isso foi bem anterior, né, à pandemia. E me Agora, é conte. claro, professora, que existem estudos em que trazem a reflexão de que a pandemia acelerou em pelo menos Acelerou, 15 anos a digitalização da saúde. sem Então, dúvida. a telemedicina, que ainda era um estudo, ainda era uma discussão, acabou se tornando uma realidade, né? Sim, sim, sem dúvida, né, Diego? E meninos, quais foram, então, os principais resultados, do artigo de vocês? Em relação, né, a dificuldades, perspectivas futuras, avanços da telemedicina ou da telesaúde no Brasil. Os Professora, principais resultados. Pode eu falar. destacaria primeiro os diversos programas, né, que foram criados para o atendimento em várias áreas, principalmente nos grandes centros, uma grande contribuição. Também aumentou o número, né, de programas de teleatendimento através do WhatsApp e agora mais com a inteligência artificial, é uma das contribuições. Boa. Muito bom. Que mais de resultados? Vamos lá, Amanda, do As nosso limita- artigo. é, embora a gente esteja num período, né, onde a gente tenha muita tecnologia, a gente ainda tem muita desigualdade regional. Né? E eu falo isso assim com propriedade, porque eu moro no Rio, e a gente tem a sensação de que estar nos grandes centros não tem esse problema. Né? E eu vejo isso aonde eu trabalho, que é próximo dos grandes centros, que não é um local retirado. Então a gente fica imaginando os locais onde isso é mais a distância, a falta de energia às vezes e tudo mais, como isso é pior, né? Então, se a gente vê isso nos grandes centros, imagina outras regiões. Então, a gente tem essa discrepância ainda, né? O Sim. que impossibilita, por exemplo, às vezes um paciente às vezes acompanhar ou receber esse tipo de programa, né? De consulta. E mesmo Então, dentro dos grandes centros, né, é, Amanda? Por exemplo, eu, o Richard e o Paulo estamos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é extremamente desigual, né? Então, quem está numa área mais central tem um melhor sinal, tem melhor condições do que quem está, por exemplo, mais distante, na periferia, né? Então, vai ter muito mais dificuldade. Então, realmente, essa questão é extremamente importante, né? e a questão da vulnerabilidade, a questão social também. Tem muitas pessoas que não têm mesmo a disponibilidade ali da tecnologia mesmo, questões financeiras. Então, a gente vê que isso aí realmente é um limitador, né? Que mais? Que mais que limita? Que a gente levantou no artigo. O Richard já comentou no início a questão do sinal, né? Que realmente, né? Se a gente pega o interior do nosso país, realmente a gente tem essa dificuldade real, né? Estamos no século XXI. Que mais então que nós temos aí? A gente tem a questão do que o Paulo falou, né, que são os aplicativos. Embora a gente tenha tido um grande avanço, a gente também tem algumas limitações com relação a dados, né, questão ética. Então, isso aí precisa ser melhor trabalhado, né? Então, a gente tem essa limitação também. Tem a questão da resistência cultural também ao uso de tecnologia, né? A gente sabe que em algumas regiões ainda a pessoa é menos ligada, né, nessa questão. Principalmente questão de problema de segurança e privacidade também, né? Por exemplo, um atendimento pelo WhatsApp. A gente sabe que agiliza o processo, mas não é tão seguro, apesar de tudo. Sim, Conectividade ruim, que já foi comentado, falta de equipamento e capacitação também das equipes, né? Então, se a gente fala de uma grande cidade, igual São Paulo, que do centro, né, para as regiões ali mais afastadas já tem uma diferença gritante, imagine no país inteiro, né? O nosso Brasil, que é gigantesco, a região sul, para o norte, nordeste. Então, isso é um empecilho muito grande também, né, que acaba interferindo nessa questão da implantação mesmo, né, de forma completa do processo da telesaúde. E a qualificação também dos profissionais que estão ali no atendimento, né?
A gente vê que o WhatsApp, né? Cada pessoa tem um ou dois celulares, mas também tem essa dificuldade, como falou muito bem os colegas, resistência cultural, a falta de informações complementares. Mas principalmente essa questão também dos profissionais estarem assim preparados para orientar, para conduzir o teleatendimento. Perfeito. Então a gente tem Professora, aí, apenas pode falar. complementando, né, o que o Richard falou, segundo os dados do IBGE, nos centros urbanos nós temos uma média de 95% das casas conectadas, enquanto no interior nós temos um pouco mais de 60% apenas. Então a gente tem essa discrepância, né, Sim. da desigualdade, o que impede, inclusive, da telemedicina alcançar o que foi o centro de discussão lá no seu início, que era alcançar as pessoas que estão fora dos grandes centros urbanos com profissionais qualificados. E um outro ponto que eu destacaria também, a gente chegou a citar no artigo, mas não aprofundamos, né? Mas é um outro ponto de discussão também, que é a capacitação profissional Uhum. em comunicação dos profissionais da área da saúde. Sim. Então, essa é uma expertise que precisa ser trabalhada hoje na grade curricular desses profissionais, para que a telemedicina ela seja algo mais natural. Apesar de nós estarmos no século XXI, sociedades altamente tecnológicas, a gente tem robozinho que fica varrendo a casa, a gente tem a Alexa que faz tudo para a gente. Mas parece que quando a gente vai falar de saúde e tecnologia, existe um tabu onde a tecnologia parece que não pode chegar, né? Então, eu acho que o trabalho também curricular com esses profissionais vai auxiliar bastante para que a telemedicina se torne algo mais natural para todo mundo. Perfeito. Então, precisamos qualificar, né, os profissionais, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista tecnológico, né? Para realmente nessa telesaúde chegar no objetivo maior dela, que é fazer chegar a saúde, né? Justamente aquelas pessoas que estão mais distantes e de uma forma, né, igualitária, né? Com equidade, na verdade, né? Que é o que a gente tem que ter, né? E não é igualdade, sim equidade, né? Que é o mais importante. E quais foram, né? Então, as perspectivas futuras que vocês encontraram no artigo de vocês em relação à telesaúde, como perspectivas futuras? Tá mutado, Richard. Solta o som. Ah, desculpa. Não tem problema. É, Uma das coisas que a gente pensa, né, que a gente identificou ali, é a questão do marco regulatório permanente. A gente precisa trabalhar em cima disso ainda, porque como o Diego comentou inicialmente, era um estudo desde 2007, né, a questão da implantação, telesaúde e tudo mais, mas como foi antecipado, né, foi muito acelerado por causa da pandemia, então meio que foi atropelado algumas partes, né? Então precisa realmente de um marco regulatório. Regulatório. Precisa trabalhar também essa questão de uma estrutura adequada, né? A gente já tem, ó, né, igual eu falei da internet via satélite, mas ainda é caro, né, para se implantar. Ainda, né, precisa ser discutido com relação a como faria essa implantação, se seriam alguns polos específicos ou se enviariam para algumas vilas, entre outras coisas, regiões mais afastadas, né? E principalmente a questão que o Paulo comentou também, né? A formação contínua para profissionais. Não tem como você só dar um treinamento ali e depois falar, se vire. Não, você tem que ter uma, né? Tem que ter continuidade no processo ali. Então, acho que são três principais, né? São coisas fundamentais que precisam ser analisadas agora que a gente vê como perspectivas com relação ao artigo. Perfeito. Eu também destacaria, professor, essa questão também assim do melhorar a questão da internet, né, nas regiões que ainda tem essa precariedade Sim. e também essa atenção, esse cuidado com a inteligência artificial. Uhum. Sim, total, né, Paulo? Sim. E aí, o que que vocês fizeram de relação do trabalho de vocês, desse artigo, com a promoção da saúde? Estão intimamente ligadas, né, professora? Na verdade,
a telesaúde, né, um mecanismo, né, que pode promover a saúde, né, não só como uma consulta ali, Sim, né, curativa ou como uma teleconsulta com fins de diagnóstico, mas você pode levar promoção de saúde de várias formas. Então, melhorando a qualidade de vida, promovendo questões de saúde mesmo. Então, todas as políticas que a gente tem, né? A gente poderia utilizar esse veículo de uma forma bem eficaz. sim. Fico imaginando até, Amanda, se a gente pudesse, né, até fazer atendimentos em grupo, juntar grupos de pessoas, né, de uma determinada comunidade, né, para promover Uhum. saúde, né? Então seria realmente uma ferramenta, né, entre aspas, né, a telesaúde é muito fácil, né, e muito adequada, rápida de você levar realmente várias questões, né? Para serem discutidas mesmo, né, com as comunidades e com isso você promover saúde, né, dentro da realidade daqueles locais, com o conhecimento daquelas pessoas, né, algo extremamente importante. E Outra Professora, contribuição. pode eu acho que falar? a equidade Sim, e a promoção e a autonomia do indivíduo, que é o centro da promoção da saúde, ela é favorecida através da telesaúde, sim, uma vez que mesmo as pessoas longe dos grandes centros urbanos, onde se concentra a maior tecnologia e muitas das vezes os profissionais de referência em determinadas áreas, a telesaúde ela vai quebrar essa barreira que uhum, existe, promovendo dessa forma a equidade, sim, sim, tanto de quem está no centro urbano quanto de quem está longe do centro urbano. boa. Paulo, você É, ia falar? Pode essa falar. contribuição da matricidade que a senhora falava, né, com várias, vamos supor, áreas, né, que possam desenvolver, trabalhar a qualidade e o estilo de vida. E as ferramentas também que podem ser utilizadas numa linguagem que também possa atingir também aquela população, aquelas comunidades que têm dificuldades ainda na questão da teleatendimento. Perfeito. E aí, meninos, eu queria que vocês contassem aí pra gente o que que o mestrado, vocês estão cursando ainda o mestrado. Daqui a pouco, todos serão mestres em promoção da saúde, né, com muito orgulho, e hoje vocês são alunos do programa. O que que o mestrado trouxe? Vocês todos entraram, né, no mestrado em 2025, no começo desse ano. Então, vocês estão aí um tempinho percorrendo, né? Disciplinas, projetos. Então, eu queria que cada um pudesse também falar de uma forma rápida o que que o mestrado trouxe na vida pessoal e ou profissional aí de cada um. Posso começar? Pode, Amanda. Então, eu fui para o mestrado com uma ideia muito de melhorar o currículo, né, com fins, assim, acadêmicos. Assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu posso dizer que depois, né, de passar por todas as matérias e aulas, eu vi que agregou muito na minha vida pessoal, né? Então, hoje eu olho algumas coisas, enfim, até no meu dia a dia e repenso muito. Isso aqui será que está adequado mesmo? Né? Então, como pessoa, melhorou o meu pessoal, a forma com que eu vejo meu paciente também. Eu sendo dentista, a gente tem uma facilidade em ficar mecânico, né? E olhar só mesmo. É claro que nossa área é em geral, mas a gente tem uma tendência a fazer esse procedimento aqui e vai olhar a promoção de saúde de uma forma mais pontual. Então, o mestrado ele trouxe isso de volta. Olha, então, é importante você voltar a olhar para o que você come, para como você dorme, para o seu estilo de vida. Então, se isso tudo não andar bem, a sua saúde bucal também não vai andar bem, né? Então, agregou muito, assim, não Bacana, só. Amanda. Não é olhar só a Ah, boca, né, do indivíduo. Não. O fato da gente Boa. estar em amigos, né, de várias áreas, a gente já começa também a ter um olhar diferente sobre outras profissões. Então, uhum. amplia muito, né? Se eu fizesse na minha área só, né, como dentista, eu teria só aquela visão muito mais mecânica e técnica.
Então, olhar o outro lá, que é da psicologia, com outras ideias, com outro da tecnologia. Então, isso realmente amplia a nossa mente, né? Boa. Para Paulo? mim, o curso, né, o mestrado, né, vem contribuir, vem para mim ajudar no sentido de promover saúde, também conhecer o que é promoção, como fazer promoção e ter esse estilo de vida. Também eu destacaria que eu trabalho em conjunto, por isso que a gente produziu esse belo artigo. Os saberes compartilhados é importante. E tudo isso faz com que, né, na minha profissão, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu também possa também estar desenvolvendo a ciência do estilo e a qualidade de vida. Boa, Paulo. Richard, o que que impactou aí na sua vida? O que que mudou? O mestrado ele mudou bastante a forma de olhar o trabalho, né? Porque pensa comigo, eu sou formado em tecnologia, né? São coisas. Hoje em dia, sim, está mais interligado, né? Até pela questão da saúde digital. Mas quando os meus alunos me perguntavam, professor, você está fazendo mestrado em promoção da saúde, você é de tecnologia, o que que tem a ver? No início eu pensava, realmente, o que que tem a ver, né? Mas aí hoje em dia não, ele ampliou a minha visão de saúde como algo integral, né? Que não envolve só tratar a doença, mas criar condições para que as pessoas elas tenham a qualidade de vida. Então, isso me fez trabalhar de maneira mais estratégica, e aí eu consigo enxergar, então, qual é o impacto dessas ações, né, no dia a dia da população em geral. Então, e outra coisa importante é que ele me ajudou a organizar melhor os meus processos. Então, entender as metodologias, evidências científicas, analisar dados com mais segurança. Então, hoje eu sinto que eu tomo decisões assim mais embasadas e consigo explicar e justificar melhor, então, cada ação. Ó, Então, isso tem me dado, né? Como tem aquele meme da tecnologia, né? Faz um boom assim na cabeça. É algo muito legal mesmo. Me ajudou muito. boa. Diego, que é da área de marketing. Nada a ver com a área da saúde, né? Tudo a ver. Pelo menos eu achava isso quando eu comecei o mestrado. Mas algumas coisas que foram muito importantes para mim, professora Márcia, primeiro, conhecer pessoas e essas pessoas me ajudarem a ampliar minha visão sobre saúde. Eu acho que esse foi um dos principais benefícios. Conhecer pessoas de outras áreas, de outras realidades, e essas pessoas me ajudarem a ampliar minha visão sobre o aspecto da saúde. O segundo ponto foi a reflexão que me causou sobre a importância da saúde para todos os públicos em todas as regiões. Eu sou da área de marketing, mas eu trabalho num hospital privado. E a gente tem uma percepção de saúde de hospital privado. Então, o mestrado ele ampliou a minha visão de saúde e a necessidade de saúde para todos os públicos, independente dos desafios, né? Acho que um outro ponto também foi que o mestrado me trouxe a reflexão do quanto eu, na minha área, posso potencializar o conhecimento de saúde da sociedade e a autonomia do indivíduo para decidir sobre a sua saúde. E também me trouxe o senso de responsabilidade sobre aquilo que eu publico sobre saúde. Num universo onde a gente inclusive está no meu trabalho, né, num universo de tanta desinformação em saúde e numa infodemia que a gente vive, a responsabilidade para profissionais da minha área específico, ela aumenta muito, porque como propagador de informações, eu não posso propagar qualquer coisa, entendendo que isso que eu propago exerce uma influência muito grande sobre o indivíduo. Então, o mestrado ele me trouxe essas reflexões, é claro, além de um aprofundamento, um conhecimento e um amadurecimento em pesquisas científicas, né? Muito bom. Eu agradeço, né, imensamente a participação de vocês nessa live. E para o nosso ouvinte, né, o nosso público, quando a gente fala realmente, né, no mestrado profissional em promoção da saúde, ele é um mestrado interdisciplinar. Então, por quê? Porque Uhum. a saúde
ela tem que ser composta, aliás, ela é composta, ela é enxergada de uma forma interdisciplinar, né? Para eu ter saúde, não é só tomar remédio, não é só ir ao médico, né? Mas tem muitas outras questões que a gente precisa levantar, observar, estudar, né? Para realmente a gente promover a saúde, que é o que a gente faz aqui, né? É entender, né? Esses determinantes sociais da saúde, como que é esse processo de adoecimento, aonde esse indivíduo vive, e a partir dali você construir saúde, né? Junto com o indivíduo, né? Então, realmente, por isso essa riqueza, quando a gente tem vários profissionais trazendo o seu conhecimento na construção dessa promoção da saúde. Agradeço imensamente a participação de vocês e logo mais, quem sabe, no próximo ano eu trago vocês aqui já com o artigo publicado da dissertação, da pesquisa de vocês, para que a gente possa realmente aprofundar ainda mais, né, essa conversa. Agradeço a todos, muito obrigada e até o próximo Saiu em Revista.